Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo Spotify, YouTube, os mais de 320 mil seguidores lá no Instagram. E hoje, um tema muito importante, vamos falar sobre saúde mental. Você sabia que no Brasil, 62% das pessoas sentem alto nível de ansiedade? Segundo um estudo aplicado pela Guia Alma, uma startup de soluções de saúde mental. Já foi diagnosticado 26% dos brasileiros sentem ansiedade, segundo os médicos, com diagnóstico, tirando quem não tem diagnóstico aí. E os jovens ainda maior, 31% dos jovens sentem ansiedade. E eu trouxe uma pessoa que é especialista, que vai te ensinar dicas como respiração, meditação. Fernanda Belo, muito obrigado pela presença. Bom dia, prazer estar aqui, super prazer. E antes da gente começar a falar desse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Não sei se você sabe aí do outro lado, a principal causa de morte em crianças de 1 a 4 anos é o afogamento. E a Sobrasa e a Natação Criativa luta pela essa causa. Seja voluntário Sobrasa. Eu tenho esse boné porque eu sou voluntário Sobrasa e faço projetos pelo Brasil. Faça projeto também na sua região e vamos diminuir o número de casos de afogamentos no Brasil. A gente tem a nossa fábrica criativa de aulas de natação, que a gente auxilia os professores a realizarem planos de aula. Então aprenda a montar os planos de aula ou aperfeiçoar os seus planos junto com o nosso grupo. O aplicativo da Swim Track, que auxilia aí no monitoramento e evolução dos seus alunos. Um aplicativo para o seu aluno ter aí na palma da mão e perceber a sua evolução, criando os resultados em forma de gráfico, recebendo a chamada, entre outros. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificados. E o livro Piscinas Litro a Litro, para você aí que tem piscina ou na sua residência, ou no seu condomínio, ou mesmo trabalha com ela de forma comercial, você vai saber tudo sobre tratamento de água. Mas vamos deixar de papo e vamos conversar aqui com a Fernanda. Fernanda, conta para o nosso público como que você chegou aí nessa área aí de saúde mental, respiração, meditação e como transformou sua vida. Então, eu sempre tive um caminho de autoconhecimento, né, uma busca, um entendimento, de olhar para dentro mesmo, de entender que o nosso equilíbrio e que as nossas doenças também, né, que não são nossas, mas coisas que acontecem com a gente, provém do nosso equilíbrio, do nossa mente, nosso corpo. E também eu sempre fui muito agitada, né, tenho muita energia, que é muito bom. Porém, essa energia solta, sem direção, sem foco, ela não faz bem. Ela leva a gente para lugares, para estresse que a gente não quer. E aí eu descobri um caminho de respiração. Um caminho de você fechar os olhos e trazer a atenção mais para dentro, através de uma respiração que é anti-estresse. Respiração é a maior fonte de energia, né? Então, ela proporciona momentos incríveis, né? Que leva a estado meditativo. Eu estou falando da organização Arte de Viver, que está presente em muitos países, mais de 180, e nos cursos você aprende essa técnica de respiração. Tem uma pesquisa que é legal a gente destacar aqui, realizada pelo Conselho Federal de Farmácia, por meio do Instituto Datafolha, que constatou que a automedicação é um hábito comum de 77% dos brasileiros que fazem medicamentos nos últimos 6 meses. Quase metade, 47%, se automedica pelo menos uma vez por mês. E um quarto, 25%, faz medicação todo dia ou uma vez por semana. E eles não sabem o benefício que às vezes uma respiração, uma meditação traria. E a gente fica nessa loucura de sempre buscar na medicação. Qual a importância de a gente observar os nossos pensamentos diários e como isso pode contribuir para a saúde mental, até para evitar aí essas doenças? Você está contando, né? A maior parte das pessoas vai em cima do efeito, né? O que está acontecendo comigo? Então, o que cresce de farmácias, né? O que você vai tratar, o que está acontecendo com você. Esse caminho do autoconhecimento, da observação da sua mente, dos pensamentos que você tem, como a tendência da mente
em estar ou mais para o passado ou para o futuro. É a natureza da mente. A questão não é, sou eu que não paro. Não, é a natureza da mente. Ela oscilar entre o passado e o futuro. A questão é como você lida com isso para trazer a mente para o momento presente. Então, a respiração é como se fosse assim, a mente é uma pipa que está lá no céu. E a corda que traz a mente para o momento presente é a respiração. Então, através dessas técnicas, você consegue ter mais consciência, né? Porque eu acho que tudo o que você está falando de remédio e tudo é uma questão de trazer a consciência mais da sua mente, do seu corpo, né? E através da consciência e de observar os seus pensamentos, você consegue ter mais controle. Sem consciência, como é que você vai cuidar de você? Né? Você vai muito nos efeitos, né? Sim. E você falou muito do estado presente, né? Então, dificilmente, às vezes, a gente está presente no momento, né? Ou a gente está preocupado, uma preocupação com algo que nem aconteceu, ou a gente está se lamentando com algo que aconteceu lá atrás que não tem como mudar. Mas no momento aqui ninguém tá, que nem quantas pessoas você não vê em restaurante ou em reunião de família, tudo com o celular. Então tá tudo pensando algo que ele precisa fazer depois, algo que ele deixou de fazer e tá mandando mensagem. Aí, quando ele tá com a outra pessoa que ele tava mandando mensagem, ele tá mandando mensagem pra família porque ele não tá com a família. E que você falou, esse momento aí presente. E você já falou das farmácias, que eu tenho um dado aqui também muito alarmante, que existe uma farmácia para cada 3 mil habitantes do país aqui no Brasil. E aqui a gente tá entre os 10 países que mais consomem medicação no mundo. Nossa, que dados estarrecedores, né? Complicado. Então. E aí o momento presente, que é... Porque quando você está com a mente, deixando a mente vagar entre o passado e o futuro, você perde, né? Você não está 100% aqui. Agora a gente está 100% aqui nessa conversa. Então, a chance de você ter mais foco, de vir mais coisas intuitivas a você, e de você fazer correlações, é muito maior. Enquanto que você fica vagando, eu observo algumas coisas, tipo assim, se você está fazendo uma coisa e pensando na outra, você tropeça. Sim. É muito engraçado, que é engraçado, não é de engraçado, mas você perde a noção, né? E essa aceleração de informações, que acho que é uma coisa importante a gente falar, que você citou o celular, quantas e quantas informações, né, estão na palma das nossas mãos, né, com o celular. Então a internet é ruim? A tecnologia é maléfica? Não! A questão é o uso que a gente faz dela, né? O quanto a gente está 100% naquela pesquisa naquele momento e o quanto você está 100% conversando com alguém. Sim. Né? Aí você não está 100% em nenhuma coisa nem outra, né? Então, como é que você quer dar o seu potencial máximo se você está para lá e para cá? Sim, é que a gente fala do veneno depende da dose, né? Então depende como você utiliza essa ferramenta. A tecnologia vem para facilitar a nossa vida, para reduzir o gasto que a gente faz com a inteligência artificial. Eu demorava, às vezes, 2 horas para fazer cortes desses podcasts, hoje em 30 minutos eu faço. Então, mas depende qual uso você faz disso, né? Como você utiliza essa tecnologia no seu dia a dia. A tecnologia, ela pode ser benéfica, assim como a raiva, o medo, ele pode ser benéfico. Então, se eu tenho medo, por exemplo, tenho medo de fazer podcast e cometer alguma gafe, por isso que eu me preparo. Ainda bem que eu tenho medo, senão eu viria e faria de qualquer jeito, assim como viver o momento, né? Então, todo podcast eu me preparo antes, eu espero o convidado, vou estudar os dados sobre o assunto e trago os dados relevantes para o outro público. Então, é um momento que a gente se dedicou a isso. Então, é esse momento presente. Eu estou aqui presente com todos os dados, todos os estudos que eu fiz anterior e vou aprender com você. E aí, cada podcast que eu faço daqui é um aprendizado, porque é o que eu me proponho a fazer. E aí, a gente tem essa educação formal. Como essa educação formal aborda essa saúde mental, especialmente em relação ao desenvolvimento da atenção plena? Porque a gente vê cada vez menos as pessoas se dedicando a essa atenção, né? E tudo muito superficial, fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Você falou da superficialidade, né? As pessoas têm lido muito pouco. Porque essa coisa de você ficar passando, né? Deslizando o seu dedinho numa informação e na outra. Então, a tendência é você ficar muito na superfície.
Aí você não se aprofunda, né? E o ensino formal, ele foca, basicamente, a meu ver, né? Olhando para o futuro. Então, você vai sendo preparado para quê? Para estudar tudo aquilo, para chegar no momento, prestar um vestibular, para poder entrar na universidade que você almeja. E aí, todas as matérias, ninguém está dizendo que estudar biologia, geografia não seja importante. É super importante. Mas a questão que permeia tudo é assim: o que é mais importante? A biologia que você vai estudar? Ou como está o seu estado mental para absorver aquela aula de biologia, por exemplo? Então, se você dormiu mal, você vai conseguir absorver tudo que aquele professor incrível, às vezes, está te passando? Se você não se alimentou direito, você vai conseguir? Então, eu estou entrando no assunto das fontes de energia. Isso tudo faz parte da saúde mental, né? Que é o autocuidado. Como é que você cuida das suas fontes de energia? Como é que você se prepara? Se não fica parecendo que a geografia, a biologia são mais importantes do que a mente que vai absorver esse conhecimento todo, né? Então, a gente volta para se observar. Observar suas fontes de energia, cuidar de si, né? E o que eu vejo é que o ensino formal não coloca muita atenção nisso, no estado da mente, no seu equilíbrio, né? Corpo, mente, espírito. Como é que você está para poder absorver tudo isso, né? Aí, quem tá do outro lado já tá começando ali a se perguntar ou se coçar ali. Mas e aí, como fazer? Que nem tem um presidente da Google, Alex Schmidt, ele falou que o que a gente produz de informação em 2 dias é equivalente ao que a gente produzia do ano 0 até o ano 2003. Então, a quantidade de informação, a quantidade de estímulos que a gente recebe no dia são gigantescas. E como a gente conseguir, entre tantos estímulos, tantas informações, parar, ter essa paz interior e evitar essa agitação mental? Acho que é a pergunta de todo mundo aí do outro lado. Como fazer isso? Eu acho que o ser humano, né, a gente tem nossos hábitos. A gente tem que observar que hábitos que têm nos feito bem e que hábitos que a gente tem que mudar. Porque a gente está aqui para evoluir, né? Então, por exemplo, quem tem problemas para dormir, tem insônia, uma agitação. Você ficar com o celular na cama, olhando as redes sociais até dormir, isso está te levando para um estado de calma e de equilíbrio e de desaceleração, ou está te acelerando? Está te acelerando. Porque são, a gente já falou, aquelas informações que você não está indo a fundo, não é que você está lendo. Então, se você tem algum hábito, é melhor ler um livro, que você tem uma história, que chega uma hora que você vai falar, tá bom, vou parar, e fecha o livro, do que você ficar mandando milhões de informações, né? Porque as redes sociais são milhões de informações. Então, esse é um exemplo, a gente está falando da insônia, que é o quê? Você não está com uma saúde mental. Se você não dorme direito, como você acorda cansado? Você já começa o dia, ai, meu Deus, como é que eu vou levar isso, né? Como é que eu vou levar esse dia adiante? Então, esse é um exemplo. Mas, falando da técnica, né, especificamente, o Sudarshan Kriya, que a gente chama de Sky, que é a técnica de respiração que você aprende nos cursos da Arte de Viver. O que ela faz? Ela eleva muito o seu nível de energia, que a gente chama de prana, que é a energia sutil. Não é só a energia, porque, por exemplo, meditar, não sei se você sabe, descansa mais do que dormir. Porque quando você está dormindo, a sua cabeça, o seu subconsciente está trabalhando. E a meditação te leva para níveis mais profundos. Então, essa respiração que eu estou citando, porque o que acontece? A inspiração traz energia. A expiração relaxa o corpo. Então, a respiração vai te trazendo para um equilíbrio. Então, não dá, tudo bem, além de você diminuir o celular na hora de dormir, por exemplo, se alimentar bem, você tem que procurar algumas técnicas para poder esvaziar. Porque tudo que você está citando, a gente enche, né? A gente enche de informação, de informação, de informação.
E até uma sugestão que eu dou para quem está aí do outro lado, que é uma que eu faço, é quando eu desligo meu celular, eu paro, penso, eu falo, o que que eu aprendi nesse tempo que eu estava com esse celular? Se eu não lembro, quer dizer que não fez Muito diferença bom. nenhuma. Então você tem aquele momento de reflexão. Então, que notícias que eu li que é importante que eu vou absorver? Então você fazer esse momento de reflexão. E muitas vezes você nem lembra o que que você assistiu, ou mesmo na televisão, você passa o tempo na internet e fala, por que que eu assisti? Você só passou. Então, você passou o seu tempo, e esse tempo não volta. Esse tempo que você passou, ele não vai voltar mais para você, e você poderia ter produzido algo como uma meditação que vai fazer bem para você, uma respiração, um alongamento, um exercício, algo que promova a qualidade para você, para o seu dia a dia. Mas e essa atenção que a gente dedica às vezes para essas preocupações externas, que vem toda vez aí com um monte de informação, como isso afeta tanto a saúde mental quanto o bem-estar? Preocupações externas? É, Ah, a gente está aqui, né, gente? é, A gente faz parte parte. desse mundo, que é o mundo do trabalho, do dinheiro, todo mundo tem que pagar boleto e tem a família. Assim, a vida, os desafios vão aparecer para cada um de nós. A gente passa por tudo, né, gente? Questões familiares, questões de saúde, financeiras, desafios profissionais. O que a gente busca é assim, através da autoobservação e de um equilíbrio interno, você lida melhor com as coisas. Então, o meu depoimento particular é que, assim, através da respiração e da meditação, eu tenho mais foco, porque eu esvazio a minha mente. Porque eu vou continuar, eu gosto de ser uma pessoa bem informada, gente, não é que eu quero ficar com a cabeça enfiada na terra. Então, eu leio, eu me informo, eu participo. Agora, o meu equilíbrio depende de como eu faço a gestão disso internamente. Então, você está nesse mundo, ninguém está fugindo dele, mas você tem que ter momentos de desaceleração, basicamente. Por isso que a gente fala tanto em meditação. Quando começou a pandemia, que era... Vai todo mundo enlouquecer, né? Principalmente pessoas que viviam muito fora, saíam do trabalho, já ia para um barzinho, vida cultural, tudo muito excitante, mas como você fica no final do dia, né? Com exaustão, você não traz, você não tem energia. Se você não tem energia, você não tem criatividade, né? E você não tem uma boa resposta aos estímulos externos, que acho que essa era a tua pergunta. Sim. Como lidar com as questões externas? Quando você está centrado, você tem muito mais presença, né, e lucidez para lidar com as coisas. Então, tem que procurar isso, gente, porque ficar só correndo atrás de dinheiro e tal, né, acaba se atropelando, eu acho. Mas até que você falou, ficar correndo atrás de dinheiro, porque às vezes você não tem essa gestão, essa concentração, que você corre atrás de dinheiro, porém não de forma eficiente. E às vezes você se dedicando menos tempo, mas de forma eficiente, você consegue, que foi o que aconteceu no home office. Muita gente percebeu que às vezes trabalhar um tempo menor, mas com uma dedicação maior, o resultado é maior. Às vezes eu ficava 8 horas no trabalho, mas eu produzia 6 horas. O resto eu ficava ali no cafezinho, eu ficava não sei aonde, eu desfocava no celular. E aí quando alguém chegou no home office, não, vou provar que para eu ficar em casa é melhor para o meu patrão, que eu produzo mais. E às vezes você dedicando 3, 4 horas, metade do seu tempo você produzir igual. Então é como você gerir o seu tempo para você até ser eficiente, como você falou, você ter foco, você ter criatividade, coisa que todas as empresas aí do outro lado pedem. Todo mundo quer um funcionário criativo, um funcionário focado, que produz resultado. Porque na época do meu pai, lá no século passado, ele estudou por 20, 25 anos e ele trabalhou 40, 50 anos com a mesma informação. Hoje já não é assim. Hoje eu saio da faculdade, o mercado de trabalho já é outro, já existe alguns trabalhos que nem existiam na hora que eu estava me formando. Por exemplo, quando eu fui me formar, não existia CrossFit. Hoje tem o CrossFit aí. Não existia podcast, eu trabalho com podcast. Então, você tem que se adaptar e você tem que estar estudando o tempo todo. Então, não é quem tem a informação, mas quem utiliza de forma eficiente essa informação. E aí eu trouxe a pergunta anterior para provocar essa primeira. Então, eu sei que eu tenho esses problemas, essas preocupações, esses afazeres diários, mas como essa respiração consciente vai me ajudar a controlar todo esse estresse e promover um relaxamento mental e até eu trabalhar de forma eficiente? Então, você tem que colocar bons hábitos na vida
para buscar esse equilíbrio. As coisas não vêm através só de um desejo. Você tem que mudar, né? Então, continuar absorvendo, utilizando demais o celular, se alimentando mal, dormindo pouco, você, só pelo desejo mental de querer mudar, você vai conseguir mudar? Não. Tem que procurar caminhos para isso, né? A gente observa, dizem, né, as pesquisas, não sei se foi uma das que você citou, porque você citou as farmácias, as pessoas tomam muito medicamento. Então, depressão, ansiedade. E o que a gente está dizendo é que a ciência explicou já que a respiração pode eliminar até 80% das toxinas no corpo. Quando a gente fala estresse, algumas pessoas falam, entendem estresse como um ataque de raiva, ou porque você brigou com alguém. Mas o estresse é toda emoção, vamos dizer, negativa, de alguma coisa que aconteceu e você não elaborou, ou você nem percebeu, e o seu sistema todo, o sistema, quando eu quero dizer, é o físico, é o emocional, é tudo junto. O sistema sutil, ele vai absorvendo. As células, tudo vai grudando ali no seu sistema. Então, ter um caminho de liberação é muito importante. Muito importante. Por isso que hoje em dia eu me orgulho muito do meu entusiasmo e da minha energia, porque eu tenho um equilíbrio. Eu tenho um momento de você se expandir, de você se doar, e tem um momento de se recolher. Então, você falou como? É o momento de fechar os olhos, ter uma respiração, você conseguir trazer a sua mente para o momento presente, você sair desses estímulos externos, porque a gente consegue absorver tudo que a gente quer. A gente consegue? Todas as informações, tudo que a gente quer estudar, a gente consegue? Não, né, gente? O dia continua tendo 24 horas. Sim. Então, agora tudo isso parte de uma observação, né? Como eu estou lidando? Eu estou aqui 100%? Como é que está a minha saúde? Tem que procurar o preventivo, eu acho. Acho que a resposta é o preventivo e não o remédio. Né? Como você falou do remédio, ainda tem um agravante que 57% que fazem essa automedicação, eles mudam ou a dosagem, ou a quantidade, a forma de tomar, porque eles acreditam às vezes que o medicamento faz mal, ou que a doença já estava controlada. Então, além de tomar a medicação, eles mudam a forma de tomar, que é mais um agravante, ou aumenta a dosagem. Então, muitas vezes nem a bula as pessoas leem, que é um agravante ainda maior. E você falou desse momento aí de ter que concentrar e fazer, que nem aqui, a gente está numa sala de podcast dentro de uma biblioteca. É a mesma coisa você chegar nessa biblioteca e querer ler todos os livros, porque é um livro melhor que o outro. Mas você tem que selecionar qual é o livro que eu preciso nesse momento, o que vai me agregar. Porque às vezes um livro que eu leio hoje, eu não estou precisando dessa necessidade dessa informação. Então, a quantidade está aí. Quem vai selecionar a informação é você. E se você ficou curioso aí sobre a respiração, sobre o método, os benefícios, a gente vai fazer uma outra entrevista sobre isso. Aguarda aí que a gente vai lançar uma especialmente só sobre a respiração. E para a gente caminhar para o fim dessa entrevista, Fernanda, já que a gente fala de esporte, fala de natação, a gente tem vários esportes que trabalham essa parte aí da respiração, da meditação, do controle do estresse. A gente tem a corrida, a natação, a yoga. Tem diferença entre elas? Tem, entre aspas, uma melhor, uma pior pro lado mental e lado da respiração? Eu não sou especialista em esportes, é você, né? Mas eu sou uma amante da natação e do yoga. Pratico yoga há mais de 20 anos e natação também há mais de 25 anos. O que eu observo é assim, os esportes, eles trazem a consciência da respiração. Quem não pratica esporte não percebe. Através do esporte, a gente põe atenção na nossa respiração. A questão é que os esportes, eles eliminam o estresse, né? E aumentam os níveis de dopamina, de endorfina, que são os hormônios da felicidade, não é? A gente sai, eu costumo dizer que quando você sai da piscina e alguém me xinga, eu vou falar... Tá tudo bem, estou indo para onde você quer que eu vá, porque você está tão zen, né? Só que a diferença é assim, a respiração, o Sudarshan Kriya, ela aumenta o seu nível de energia, aumenta o seu prana. Prana é uma palavra em sânscrito que fala da energia vital, que é além
da energia que a gente produz no nosso corpo. Então, o esporte, ele elimina e ele aumenta os níveis de endorfina, dopamina, como eu falei, mas ele traz um cansaço, vamos dizer. Ainda mais quem pratica mais e mais e mais. E a respiração, ela aumenta o nível de energia. Então, você tem mais energia. Sim, e aí a gente fazer essa junção, né? Tanto do esporte quanto da respiração. A respiração auxilia até aí na melhora desse esporte, né? Na eficiência desse esporte, nos resultados. Você vai produzir resultados muito melhores se você controlar a respiração, tanto para yoga, quanto para natação, para corrida, que às vezes você não está atingindo o resultado que você gostaria, muitas vezes é por causa da respiração. Que a gente faz essa respiração automática e não essa respiração consciente, que é o que a gente vai falar na próxima entrevista. Aguardem aí, queria te convidar para mais uma entrevista aí, Fernanda, porque esse assunto a gente tem que ser mais profundo ainda, né? Sim, vamos lá. Então, eu queria agradecer muito a Fernanda, agradecer você que está aí do outro lado, que acompanhou a entrevista. Compartilha com um amigo seu, que eu tenho certeza que tem alguém que precisa saber sobre respiração, saúde mental, alivio do estresse. Mas antes de terminar, vamos agradecer mais uma vez os nossos parceiros, Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Fábrica Criativas de Aulas de Natação, a Swim Track, o aplicativo para você ter aí na palma da sua mão, piscinas litro a litro e a plataforma Educar. Muito obrigado a vocês aí do outro lado, obrigado aos parceiros e obrigado muito, Fernanda, mas deixa suas redes sociais ou quem quer te achar, Fernanda, como as pessoas conseguem achar a Fernanda? Instagram, Fernanda Belo 7. Belo com 2 L's. Então, até a próxima e te aguardo na próxima.